você acorda com o despertador mandando em você. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. E já tá cansado antes mesmo de viver. Café frio, pressa quente, culpa no olhar. O mundo grita, corre, não pode parar. Mas o corpo pede baixo, quase em oração. Vai devagar, cuida do teu coração. Caríssimos e caríssimas, obrigado a você que nos acorda, que nos desperta, que nos ajuda a pensar melhor, até aqueles que criticam a nossa fala, nosso texto, e estão aí para isso mesmo. Que bom que você existe. Você que discorda da minha opinião, você que concorda também. Agradeço a todos e a todas que ajudam a gente a construir um projeto melhor no nosso canal, no YouTube também, em nosso blog. Toda crítica é bem-vinda, até aquela crítica que acha que vai destruir a gente. A gente prova que a gente é capaz. E eu tenho um assunto para entrar com vocês, mas é no mês que vem, possivelmente, que é um pouco polêmico, tem de caráter pessoal, mas prepare o coração, que eu vou abrir o livro sobre uma situação que eu preciso falar, porque existe aí grupos de pessoas que estão me demonizando. Mas, infelizmente, por enquanto, ainda não posso abrir o jogo, porque existe um processo judicial e eu tenho que observar o rito. E o rito pede que seja ficado no sigilo. Bem, a gente vai lembrar que iniciou ontem, né, a caminhada aí do Nicolas Ferreira, juntamente com outros deputados, inclusive Gustavo Gayer. Que bom que Gustavo Gayer vai a pé. Se ele for de carro é perigoso, atropelou algumas pessoas já. E a gente lembra aí que está circulando um vídeo na rede social em que o Lula diz que pobre só nasceu para trabalhar, não pode estudar. Eu aconselho todos vocês que estão divulgando o vídeo que procure ver em qual foi o contexto que esse texto foi citado ou foi falado, como também o texto em que rouba o celular para comprar uma cervejinha. E a pessoa pega o texto lá, o corte, né, do vídeo, e joga na rede social. Tá vendo aí, ó? E você vai vendo que isso acontece não só no lado da esquerda, mas também no lado da direita. Ou seja, fazer recortes e fazer recorte para poder tentar ganhar, convencer o outro. Senhores, em 2026, quem já estava decidido por Lula, dificilmente vai mudar de lado. Mas quem decidiu por Bolsonaro, muitos já mudaram de lado. Eu quero saber se você vai votar em deputado que praticava rachadinha e deu medalha para, vamos dizer assim, milicianos aqui no Rio de Janeiro. É porque é muito comum isso. A pessoa dá medalha, né, para miliciano e acha que isso é reconhecer herói. Bom, deixa quieto. Hoje é dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, é feriado na capital. A gente vai entrar no Evangelho do dia, que o Evangelho de hoje é Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28, ainda recordando que esse texto volta um pouco mais expandido lá no 9º domingo do tempo comum, na liturgia do ano B. Hoje, a palavra de Deus nos leva ao campo de trigo, e não é propaganda de cereal, tá, gente? É o Evangelho de Marcos, proclamado justamente para nós celebrarmos hoje o padroeiro do Rio de Janeiro, e já começo dizendo, se Jesus caminhasse hoje pelo Rio, provavelmente ia ser acusado de desordem urbana, descumprimento da regra, e quem sabe até mesmo de atrapalhar o fluxo do trânsito. O texto é bem simples. Jesus, os discípulos caminham e sentem fome e arrancam espigas no dia de sábado. Pronto. A crise instalada. Os fiscais da religião que estavam também caminhando junto, porque estavam lá para olhar o que Jesus fazia de errado, aparece. Porque a fome até pode, desde que não seja no dia e no horário errado. Ou seja, nós estamos, às vezes, legitimando coisa que tem nada a ver.
Aí Jesus solta aquela famosa frase que a gente usa até hoje: religião sem humanidade, né? É uma religião que é falha, é uma religião que não respeita o contexto da vida, uma religião que não tem, vamos dizer assim, compromisso com a realidade do outro. E aí ele fala: o homem foi feito, o sábado foi feito para o homem, não o sábado não o sábado, o homem para o sábado. Ou seja, quando a lei machuca, ela adoece, ela humilha e já deixou de servir a Deus. E aqui que a gente tem que olhar bem. Alguns involuntários, né, alguns discípulos que estão com fome, certamente devem ter ficado pensando: meu Deus, e agora? É muito comum, às vezes, nós ficarmos pensando assim. Os fariseus não estão preocupados com a norma litúrgica. Eles não estão zelosos pelas normas. Eles estão ali para fazer cumprir constrangimento. Muitos que às vezes aplicam a lei em nossas igrejas, em nossas sociedades, eles não estão preocupados em cumprir a norma, estão ali para gerar sofrimento. Aí quando é o amigo dele que quebra a lei, ele fala: não, tá tudo bem. Um quer pão, o outro quer controle. Um quer viver, o outro quer vigiar. E Jesus vai lembrar que Davi comeu o pão sagrado porque estava com fome. Na mesma Bíblia, que muitos leem por aí, Jesus já mostra claramente que existe esse momento de contraste. Há muito tempo que a vida da gente não vem só de regras litúrgicas, regras teológicas, direito canônico, catecismo, Bíblia. Só alguns religiosos fingem não ter lido algumas partes para poder agradar o seu ego. E vamos combinar: o evangelho que aqueles que pregam o moralismo hipócrita continua bem atual. Hoje, o sábado virou planilha, meta e produtividade. Muitos defendem, pela lei, a escala 6x1, jornada estendida, a mensagem do chefe no domingo à noite com: é só uma coisinha rápida. Rápida para quem manda, é claro, né? É uma coisinha tranquila. Manda quem pode, é a frase famosa, e obedece quem precisa. Esse é o sentido. E a fase pesada é para carregar, assim, não, é só uma coisinha só. O sábado bíblico é o sábado que alguns aí falam que você pode trabalhar, porque até Jesus trabalhou no sábado, desse contexto, usam esse texto até para justificar a escala 6x1. E a pergunta que gera controvérsia é essa: mas o ser humano, como Jesus aprende aqui, não é maior do que um dia da semana? E aqui vai uma provocação final para a gente poder encerrar nossa conversa. Que tipo de fé nós defendemos? A que segue a lei rígida? Deus, pátria e família? A que protege as normas ou a que protege as pessoas? A que exige sacrifício dos outros, do próximo? Ou que se compromete com a vida concreta, independente de quem seja? E São Sebastião nos lembra que a fidelidade a Deus nem sempre combina com conforto. Marcos nos lembra que Deus não se alia a sistema que esmaga a gente. E Jesus nos lembra que descansar, cuidar para viver, também é coisa santa. Porque no fim das contas, Deus não descansa quando a vida é negada. E Deus só vai repousar quando tivermos plena dignidade. E eu vou parando por aqui. Peço a você deixe seu like, seu comentário, nos ajude a continuar produzindo, para que sejamos fiéis a seu amor. Ficamos com Deus, que São Sebastião rogue por nós. Eu sou Daniel Nonato. Descansar é resistência. Cuidar de si é um clamor. Contra a pressa que adoece a gente. Se a vida é dom, não é contrato. Não sou dívida nem dever. Se existe algo sagrado em mim, é aprender a me querer. Você acorda, escolhe não se machucar, porque existir
já é mais do que trabalhar.